Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F Salute. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema delicado, especialmente para quem gosta do que faz. Vamos falar da relação do ego dentro do seu trabalho. Inclusive, eu já quero começar perguntando para Ana como que ela vê essa questão do ego no trabalho. O que você sente em relação a isso, para dar uma introdução sobre esse tema, que eu acho que às vezes pode até ser confuso. O que é ego, o que é muita confiança. Eu já tive uma fase da minha vida que eu parei para pensar muito sobre o tema, para entender o que de fato é a diferença de ego para confiança, porque tem uma linha muito tênue aí. E para mim, e isso é uma coisa bem minha, eu acho que a principal diferença é que a pessoa tem esse ego inflado, não aceita muito críticas, não aceita sugestões, não aceita nada. E a pessoa que é confiante, ela vai aceitar, só que ela vai passar um filtro nisso, né? Foi uma das coisas que eu já falei pra Bruna. Na minha vida pessoal, eu sou essa pessoa com ego. Eu não quero escutar ninguém. Eu faço o que me dá na telha. Mas dentro do meu atendimento, eu quero saber o que o meu cliente tá falando. Independente se é uma coisa que vai ser construtiva ou não. Então, pra mim, acho que essa é a principal diferença, assim. Ter esse sentimento de ego com o seu trabalho, basicamente, é a gente entender de uma forma muito errada que você tá fazendo tudo perfeito quando não tá. E aí a interferência dos outros, né, se torna uma coisa desagradável. E acho que o principal também é, e eu falo isso praticamente todo episódio, é você dar essa abertura pro teu cliente, pra ele falar. Verdade. Não é bom você ouvir críticas e ver que o teu trabalho não tá indo do jeito que você imaginou, não tá sendo tudo perfeito. Mas você pode chegar nesse ponto a partir do momento que você se abre e deixa esse espaço confortável pro cliente. É verdade. Você falou um pouco sobre a tua experiência. Eu, por muitos anos, trabalhando como designer, eu me sentia muito desconfortável em fazer alteração nos meus projetos. Então isso pegava num lugar que realmente era muito ego, assim. Eu acho que quem trabalha com design, com projetos criativos, pega num lugar muito de visão artística, sabe? E daí se torna muito difícil você separar quando é uma sugestão que vem para somar no seu projeto, porque às vezes parece só que é uma interferência que a pessoa não está respeitando a sua visão criativa. Para mim, por muitos anos, eu preferia ser criticada enquanto meu comportamento, enquanto minhas atitudes, do que o meu trabalho. Era o meu pesadelo, assim. Me senti por muitos anos desconfortável mesmo em ter pessoas solicitando alterações nos projetos, algo que é absolutamente normal dentro do design. Eu só não sabia lidar com isso. E ao mesmo tempo que eu não me sentia confiante, não é como se eu achasse que meu trabalho era o melhor. Mas tinha esse ego aí de tipo, eu entendo, eu estudei pra isso, sabe? Por que você tá se metendo no que eu tô fazendo? Então era uma sensação muito desconfortável, muito ruim. Mas eu acho que para tua área é muito pior justamente por isso, porque é a tua criatividade, é a tua inspiração, sei lá. Tem a questão da técnica, mas eu acho que essa questão em si de criatividade e tudo bate muito de frente com um cliente indeciso. Porque às vezes ele só tá indeciso, não é que ele não gostou. E às vezes também a pessoa só não gostou e tá tudo bem. Tipo, sabe, faz parte do jogo, faz parte do trabalho. Mas eu lembro que pelo menos uns 5 anos da minha carreira aí como designer foi uma briga interna para entender que o que a pessoa fala não é que ela não gostava de mim. Eu pegava muito pro lugar de tipo, essa pessoa está falando mal do meu trabalho, ela não gosta de mim. E aí vinha toda aquela questão de, poxa, eu não estou agradando a humanidade toda como eu gostaria. Quando a pessoa só não tinha gostado do resultado do trabalho. E pra mim levaram-se bons anos pra eu conseguir melhorar isso. Esse processo vai acontecer para todo mundo em algum momento. E precisa acontecer, senão você não vai muito longe com o que você está fazendo. Infelizmente, às vezes é justamente o que está faltando para melhorar que o teu cliente não está falando e que você não está aceitando. Às vezes ele já falou e você não está aceitando. É verdade. Então, o que você precisa ter em mente, você é ouvinte,
Você vai passar por isso em algum momento. Se você não passou, Calma. sinto te informar. Só vai Vai acontecer. Vai acontecer naturalmente. Uhum. E não tem como você evitar. Você vai precisar passar por essa fase para fazer as melhorias, para conseguir dividir isso de ego e confiança, porque você precisa ser confiante com o seu trabalho. É verdade. É a confiança que vai fazer você filtrar o que você vai escutar em relação ao teu trabalho. É verdade. Porque você sabe as técnicas, mas às vezes é a questão tipo de detalhes, às vezes é uma coisa ou outra que é o teu cliente que vai dizer para você. Então hoje eu acho que eu não tenho ego nenhum em relação ao meu trabalho. Uhum. Mas eu sempre paro para analisar justamente porque eu tenho esse... Eu sempre tenho medo de tá deixando o ego sobressair, sabe? Faz todo sentido. Eu acho que é uma coisa natural, né? Todo mundo sente isso. Eu comecei a notar que realmente tinha alguma coisa errada, assim, que estava me deixando insegura e por isso eu estava desenvolvendo esse sentimento de ego na terapia, assim mesmo. E olha que eu comecei a fazer terapia por outras razões. Nem foi por motivo de trabalho, mas chegou nesse assunto. Então acabou que falamos sobre isso na terapia. A terapeuta, com muita delicadeza, começou a me fazer pensar sobre como era o trabalho do designer e o quanto as contribuições que as pessoas estavam me trazendo como feedback poderiam melhorar o meu trabalho e não piorar. Então, foi muito uma tentativa de aprender a ver as coisas da forma de... esse feedback, ele não precisa ser ruim, ele pode ser uma coisa boa, ele pode deixar o meu trabalho melhor. E a partir do momento que eu comecei a ver isso como meu trabalho é colaborativo e como um trabalho colaborativo o cliente vai colocar a mão, ficou muito mais leve para mim. Porque daí eu entendi que assim, beleza, às vezes pra forma que eu vejo não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas o cliente tá feliz. Então tá bom, sabe? Teve essa sensação de estar trabalhando junto, que no design também é importante. E aí eu comecei a entender que, beleza, talvez seja positivo, talvez seja bom. E isso mudou completamente a forma de trabalhar. Eu acho que esse sentimento de, putz, o que eu entreguei não foi tão bom, eu acho que já é um sinal de que você não tem o ego. É verdade. Porque você já tá pensando em melhorar. Uma verdade. pessoa com ego, ela não quer melhorar. É verdade. Eu lembrei que no último ano de faculdade, teve uma das colegas de sala que fez o TCC dela, era sobre os formandos e tudo mais. Então, pra ver o quão confiante você se sentia pra atuar depois de formado, e algumas perguntas nesse sentido. Se você achava que estava pronto para o mercado de trabalho. Eu não lembro da porcentagem específica, mas era um número muito alto. Tipo, sei lá, 90% da turma não se sentia apto para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho depois de formado. Então eu paro para pensar se realmente era uma coisa da minha turma ou se as pessoas realmente saem já sem confiança da faculdade e depois que vão pegando essa confiança aos poucos, sabe? Eu acho que sai sem confiança. Eu acho que já sai sem confiança, até porque normalmente recém-formado tem muito medo de precificar. Mas eu acho que também tem uma questão de você se sentir... Quando você tá no processo de faculdade, você tem que aprender tanta coisa... E muitas vezes te dá a sensação de que você tá fazendo tudo errado, porque daí os professores já têm muito mais experiência. Sim. E você não acerta de primeira, que eu acho que isso meio que vai te deixando inseguro, assim. Uhum. De toda essa experiência, eu entendi que o meu trabalho ficou mais fácil, e eu vejo isso até hoje, que o meu trabalho fica mais fácil quando eu deixo esse ambiente em aberto para os clientes. Nem todos usam essa abertura para falar. Tem uns que eu sei que às vezes só estão querendo realmente me elogiar, e eu sei que eu não tá no ponto que eu quero ainda. Você precisa aprender a filtrar isso também. Mas eu entendi e foi assim que eu consegui melhorar o meu atendimento. Hoje, eu ainda acho que o meu atendimento não tá do jeito que eu queria. Uhum. E eu ainda estou forçando para que ele melhore, entendeu? Uhum. E eu não digo nem por questão de estudo, por questão de técnica. É o próprio ambiente de atendimento mesmo. Então, eu acho que foi assim, entendendo essa diferença de ego e confiança, deixando esse ambiente confortável, que eu comecei a melhorar e fiz melhorias importantes nos meus atendimentos. Então, eu acho que as pessoas precisam ter isso em mente, que vai ser pra melhor. Não vai ser dolorido, mas vai ser pra melhor, sabe? Enquanto você tava falando, eu tava aqui pensando se teria alguma forma de ajudar as pessoas a identificar quando é só ego, sabe? E daí, eu só tenho a minha experiência como designer, né? E eu acho que pra mim, na minha área, uma forma de você descobrir isso é se você não tá se magoando com os comentários que vêm, porque eu acho que aí quando você se magoa com coisas que são do seu trabalho
e você leva aquilo pro pessoal mesmo, é onde tá ferindo uma coisa, um ego que não existe. Porque se você só conseguir manter isso no teu âmbito profissional, vai ser mais um dia. Ah, tá, o cliente não gostou. Beleza, né? Refaz. Não tem muito o que fazer além disso. A única coisa que eu consigo pensar é isso. Se você está se magoando com o feedback das pessoas, é porque talvez seja o ego. O que eu faço eu tenho os meus clientes racionais e os meus clientes emocionais. Eu sei que qual que é qual. E quando os racionais dão algum elogio, eu sei que é um elogio foi difícil aquele elogio, entendeu? Mas quando eles fazem uma crítica, eu entendo. Não é só por criticar, por besteira, né? Não que eu ignore os emocionais, mas normalmente os emocionais têm muito mais dificuldade para criticar uma coisa. É verdade. Então, quando eles criticam, normalmente são as críticas que me fazem melhorar, sabe? É uma coisa que eu tô notando nos nossos discursos, é que os dois têm muito a ver com experiência. Sim. Com você ficando calejada da vida, tipo assim, não, é muito doido, porque parece que não tem nenhum grande macete. É tipo, calma, você vai quebrar a cara. Você vai precisar passar por essa fase. Tudo fará sentido na sua cabeça. Não tem fórmula secreta. Você vai precisar entender os seus clientes. Exatamente. Você vai precisar passar por isso. Não tem como, agora eu me formei, eu vou saber o que é. A não ser que você já esteja passando por esse processo durante a faculdade. O que seria incrível, mas... não foi meu caso. Não foi o meu também. Mas eu acho que uma outra coisa, assim, que é legal você pensar é porque nem toda crítica que vai vir vai ser só sobre o seu ego, assim. Nem tudo vai ser sobre isso. Às vezes vão vir feedbacks no seu trabalho que você realmente vai saber como profissional que não tá fazendo sentido aquilo que o cliente tá falando. Por exemplo, no design, às vezes a pessoa quer, num projeto de site, quer colocar um texto de umas 5 linhas enorme, centralizado, o texto centralizado. Não dá, isso prejudica a legibilidade, sabe? Existem motivos pelos quais os sites são feitos do jeito que eles são feitos. E aí, eu acho que é importante você também conseguir ver até que ponto você quer aceitar essas contribuições dos clientes e entender que isso é só uma crítica positiva e que você pode melhorar, e até onde você vai argumentar. E como você vai argumentar para mostrar para o cliente que a sua visão tem não só mais conhecimento, mas está mais correta que a dele, né? E aí isso também foi uma coisa que eu aprendi muito com o tempo, assim. Aprendi a argumentar quando eu não concordava com o feedback. Ao invés de eu só ficar triste com o feedback e daí fazer tudo que a pessoa queria e isso me frustrar, porque daí o resultado também não ficava legal, eu comecei a ver o que eu posso argumentar de uma forma racional para tentar convencer o cliente, pelo menos, de que ele está errado. Então, nesses exemplos que eu citei, eu consigo pegar inúmeras pesquisas de institutos muito respeitados de usabilidade que me dizem que isso é o correto a se fazer. E geralmente quando eu levo um argumento assim pro cliente, ele fica, agora eu entendi. Não, então deixa assim que tá ótimo. Quando você supera essa parte do ego do seu trabalho, você começar a ver que nem todo o feedback você vai aproveitar. Uhum. E alguns, não todos, vale a pena argumentar para fazer com que o seu trabalho prevaleça. Eu acabei de lembrar de um caso agora, que eu aprendi muito na faculdade, eu acredito que isso seja para todas as áreas, e vou dar o exemplo da minha área. Se a pessoa chega com uma dor na coluna, ela fala, eu tenho dor na coluna. E aí durante o tratamento ela fala, surgiu uma dor no meu joelho. Só que o que a gente aprende trata o que o cliente chegou reclamando. Uhum. Então, se ele chegou reclamando da dor na coluna, eu preciso terminar o tratamento da coluna. Antes de começar o do joelho. Isso. Tá. Se ele quiser começar um novo tratamento. Tá. O que eu posso fazer e o que eu faço é passar algumas orientações para tentar diminuir esse desconforto do joelho. E eu já tive um caso que é do cliente, eu tava tratando a coluna, ele reclamou do joelho, eu dei alta da coluna, e aí ele falou, nossa, mas eu fiz tudo isso de tratamento e o meu joelho ainda tá doendo. Esse tipo de caso você só ignora e joga fora, tá? É comum os clientes chegarem relatando outra dor durante o tratamento, às vezes por algum esforço repetitivo, qualquer coisa. Podem surgir novas dores. Será que é porque quando a pessoa está tratando um problema, aí fica bom e dá espaço para ela tratar, querer notar, mas né? É exatamente anotei que também dói meu joelho. Antes que a coluna doía mais. Mas é exatamente isso que acontece. E o que eu faço? Normalmente no primeiro atendimento eu falo, olha, a gente vai ter tanto tempo de tratamento, a gente vai passar esse tempo tratando a coluna. Eu deixo muito claro que a gente vai passar tratando o problema. Se surgem novas dores, eu passo essas orientações, mas eu falo, eu não posso interromper o que a gente está fazendo de tratamento agora, porque senão eu me sinto tentando tapar buracos
sem conseguir tapar de fato, entendeu? Então eu preciso fazer o trabalho bem feito para quando eu terminar da coluna, eu falo, então, acho que agora, se você quiser, a gente pode tentar um novo tratamento pro joelho. E assim vai, entendeu? E normalmente os clientes aceitam de boa, eles entendem, justamente porque eu explico que não dá pra parar. São lugares diferentes, são músculos diferentes, são regiões diferentes, então eu não posso fazer milagre, entendeu? Então eu preciso deixar claro. Então você escuta, você vai absorver. Algumas coisas você só pega a lixeirinha ali do cérebro e joga fora, entendeu? O que é legal é que a gente é de área tão diferente, e isso a gente tem muito em comum. Tipo, calma, absorve o feedback, isso fez sentido? Será que eu consigo lidar com isso de outra forma? Porque eu acho que é o mais importante. Antes de continuar nesse assunto, eu queria dar uma pausa pra gente falar do mulheresco. O Mulherê é um grupo que conecta mulheres que empreendem ou que querem empreender, por meio de troca de experiências, dicas práticas e muito conteúdo. Funciona assim: quem faz parte do Mulherê recebe o acesso a um grupo para troca de mensagens semanais. Dentro desse grupo, existe uma curadoria do conteúdo, onde nós compartilhamos dicas e estratégias para direcionar as mulheres empreendedoras. Além disso, as empreendedoras podem divulgar seus produtos ou serviços, tirando dúvidas com outras mulheres que já passaram por experiências semelhantes. Assim, a proposta do Mulherê é colocar mulheres talentosas e inspiradoras da nossa comunidade de negócios em contato, proporcionando uma plataforma para aprendizado e crescimento. Para fazer parte do Mulherê, é só entrar no link da descrição do episódio ou no nosso Instagram, @mulherei.oficial, e se cadastrar. A gente espera você lá. Para mim, inclusive, eu acho que vale citar como curiosidade é que, apesar de eu conseguir trabalhar essa parte do ego hoje muito melhor do que quando eu comecei, construir confiança no meu trabalho continua sendo um desafio, porque eu tenho essa tendência de ser muito autocrítica. E daí, não só no trabalho, em todas as coisas da minha vida, que é uma característica que eu acho que não é todo mundo que tem, mas eu tenho muito forte isso. Então, inúmeras vezes eu começo um projeto e eu penso, isso está ficando um lixo. E eu tenho que fazer um esforço consciente, porque eu sei que é tipo uma etapa do projeto. Quando eu ver o todo, vai ficar bom e eu vou gostar. Eu só preciso ter um pouquinho de paciência. Mas é um sentimento que muitas vezes vem de tipo, eu sei o meu valor, eu sei o que eu entrego, mas é difícil às vezes você pensar assim, não, isso realmente está bom. Mas isso é uma coisa muito importante que você acabou de falar, que não é que você acabou de ficar confiante com o seu trabalho, que essa confiança vai ficar todos os dias. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Seria ótimo. Seria incrível, porque eu tenho fases, do jeito que a Bruna descreveu, eu tenho fases. Uhum. E eu preciso passar por essas fases, eu não ignoro essas fases. Eu preciso entender, nossa, mas tudo que eu tô fazendo não tô gostando. Aí depois eu passo e aí eu entendo, tá, funcionou, mesmo que eu não estivesse gostando, funcionou o que eu estava fazendo. É importantíssimo você entender isso, que nem sempre você vai estar confiante. E eu acho curioso isso, porque ao mesmo tempo tem um lado positivo de você não ser 100% confiante o tempo todo, que isso te permite ver coisas no seu próprio trabalho para melhorar. Então, poxa, eu acho que eu preciso aprender tal coisa, eu acho que eu preciso melhorar nisso daqui. E te deixa um pouco mais pé no chão, pelo menos é a sensação que eu tenho, assim. Todas as vezes que eu passei por essa fase de autocrítica e não gostar do que eu tava fazendo, eu saí com alguma melhoria também. E foram coisas importantes também, porque eu tenho essas crises. Eu acho que dá umas 2, 3 vezes por ano. e elas duram. Não é nem por algum motivo específico. Às vezes é só porque eu começo a pensar muito. E aí, nesse pensar muito, eu começo, putz, eu acho que não tá legal. E aí a minha mente fica a trilhões por hora. Eu acho que é bacana também a gente ter isso em mente, que nem a Ana falou. Eu entendo essas crises, eu reconheço e eu espero elas passarem, eu trabalho elas para elas passarem. Você não ignora. E eu acho que isso também é muito importante pra gente, porque também ajuda a te dar essa bagagem de percepção, sabe? Não, eu percebi que é só mais uma crise minha, então tá tudo bem, vou passar por ela como eu já passei por todas as outras, né? Uma das coisas que me ajuda muito, também baseada muito no tipo de trabalho que eu tenho, tem a ver com os feedbacks positivos que eu recebi ao longo da minha carreira, e isso me ajuda a construir a confiança. Tem um livro que eu vou citar aqui, que eu recomendo para todo mundo, independente da área de trabalho, que chama Roube como um Artista. É um livro curtinho, ele tem uma diagramação bem diferente, então ele é muito agradável de ler. E tem um dos capítulos mais pro final, o autor traz uma dica que é para você manter um arquivo de aplausos.
que basicamente o arquivo de aplausos é você deixar um arquivo no seu computador ou no seu celular salvo com os feedbacks que você já recebeu. Por quê? Vão ter dias que você vai se sentir realmente um lixo como profissional. E você vai pensar, eu não faço nada direito. E aí, quando você abre esse arquivo de aplausos e começa a ver os feedbacks, isso te dá uma reconstrução da tua autoestima profissional. E aí você pensa, não, olha só o que eu já fiz. Olha como esse cliente se sentiu. E a gente, às vezes, vai recebendo esses feedbacks ao longo da vida, só que eles se perdem, né? Ficam no limbo. E aí, quando você tá se sentindo mal, depressivo em relação a isso, você nem lembra, às vezes, de pegar esse arquivo. Eu mantenho esse arquivo de aplauso. Eu tenho, né, uma conta num perfil de site freela que também me ajuda muito, porque quando um projeto é concluído, o cliente é obrigado a me deixar um feedback. Então, lá já tem vários feedbacks legais que eu gosto de conferir às vezes, mas também gosto de conferir os feedbacks de outros projetos que eu vou salvando, vou deixando print pelos lugares. E eu recomendo de verdade que as pessoas façam isso, porque é uma forma muito simples de você dar um up na sua confiança, sabe? Quando você tá mais precisando pro trabalho. Eu achei incrível isso que a Bruna falou, porque eu mesma sou uma pessoa péssima de memória. Eu esqueço muito rápido e quando vem essas crises da extrema autocrítica, é o momento que eu não vou lembrar mesmo disso. A minha mente apaga. Então foi muito importante você falar isso. Eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam ter em mente também é: nós somos empreendedoras, mas nós também somos clientes de alguém. Então eu acho importante a gente ter em mente que às vezes a pessoa só tá precisando escutar um elogio, ou às vezes ela precisa escutar uma crítica. Então não se limitem a falar sobre o trabalho do outro, se você, óbvio, tá pagando a pessoa. Mas tenha isso em mente, que às vezes pra gente é muito importante ter esses elogios, essas críticas, e às vezes pro profissional que tá atendendo a gente também. Sim, às vezes essa voz da autocrítica ela é tão forte na nossa cabeça que você não tem força para rebater a autocrítica. E esses feedbacks, eles funcionam muito como uma comprovação para você mesma, tipo, beleza, voz da autocrítica, você está me falando isso, mas olha só quantas outras coisas legais eu tenho aqui para te mostrar. E isso vai ajudando a quebrar essa linha de raciocínio. A longo prazo, isso também te ajuda a não fazer com que o teu cérebro produza mais desses pensamentos. Trazendo o tema do ego, às vezes vai ser só o teu ego também se sobressaindo. Então, conseguir filtrar, isso vem muito da experiência, como a gente falou. Você conseguir filtrar o que é só a sua voz sendo julgadora. E às vezes não, às vezes é algo que você realmente precisa trabalhar e melhorar. Eu acho que uma coisa que as pessoas, algo que as pessoas podem utilizar é que se tem muita gente falando sobre uma única coisa, se tem muita gente criticando um ponto específico do que você está fazendo, realmente acho que o seu ego deve estar se sobressaindo. É verdade. Então a tarefa de hoje vai ser algo que a Bruna citou durante o episódio, que é você ter essa pastinha dos aplausos. Eu, principalmente, já vou começar a fazer isso, porque eu tenho uma memória horrorosa. Se você já tem essa base de clientes, você pode ou absorver novos elogios para completar essa pastinha, ou pegar o que já te disseram, do que você lembra. É muito importante você ter isso. E eu só entendi isso depois que a Bruna falou sobre esse livro. Que realmente você precisa ter algum lugar, porque, sei lá, a Bruna já tem 10 anos de experiência na área. Ela não lembra o primeiro elogio dela. Não lembra. Não mesmo. Não. Então você ter isso guardado em algum lugar, você vai precisar disso em algum momento. A nossa tarefinha de hoje é essa. Tem esse lugar onde você pode revisitar o que já foi dito de bom sobre você. E tira um tempo pra fazer mesmo, porque, vou te falar, quando você precisar, vai ser bom você conseguir ver essas coisas. E você conseguir entender, não, eu tenho valor, o meu trabalho tem valor, posso continuar fazendo as coisas. É muito isso. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia nesse episódio, obrigada por acompanhar a gente enquanto a gente conversa. A gente quer relembrar você sobre o grupo do Mulherei, que a gente tá lá no Instagram, um grupo privado, onde a gente tem conteúdos, a gente tem interação, a gente tem vitrine, a gente tem várias coisas. É muito interessante, então a gente te convida a fazer parte do grupo. Inclusive no Instagram também a gente tem conteúdos gratuitos para você conhecer e ver um pouquinho sobre o Mulherei, entender como é feito o Mulherei. Então vai lá seguir a gente, é @mulherei.oficial. Muito obrigada novamente por estarem com a gente. E é isso. Tchau. Tchau.